cultivando o solo do nosso coração. Nós estamos falando por algum tempo sobre vida mais profunda com Deus em todos esses dias. E não paramos. E há uma obra que Deus começou nas nossas vidas, porque Ele diz isto. Aquilo que Ele começou, Ele vai completar na sua vida. E eu quero que você não tenha medo disto. A não ser tenha medo de não deixar Ele fazer. Porque Ele quer fazer, Ele pretende fazer. Ele tem um plano para a sua vida. Ele só vai terminar a hora que Ele terminar. Só vai parar a hora que Ele concluir isso na sua vida. E é isso que nós estamos, nesse tempo todo, desafiando o seu coração. Há um alvo final. Puxa vida, irmãos, o alvo final para a minha vida, eu estava pensando nesse meu primo que acaba de falecer, que nós sofremos bastante, e quase 200 dias. Mas eu estava pensando que toda a luta dele, ele termina a sua caminhada com Jesus, firme, sem reclamar em nenhum momento. Ninguém está transformando uma pessoa em santa, e nem é porque é meu primo, é por causa do compromisso que ele tem com Jesus. E aleluia por isso. Né? O compromisso que ele teve com Jesus por toda a sua vida, de não reclamar nesses dias, de ficar firme no Senhor, de saber que ele estava cumprindo um projeto. Se ele vivesse, ele ia viver para Deus. Se Jesus o levasse, ele iria viver com Jesus. Não tinha dúvida nenhuma do coração. E o plano é que, quando ele está lá, o seu corpo, a última vez que eu encontro agora, que foi uma semana passada, quando cheguei de viagem, e eu olhei, ele estava preto. A cor tinha mudado. Nenhum problema da cor. Só vamos deixar claro. Ele tinha perdido toda a sua cor. Ele foi escurecendo. Ele era claro. Ele tinha uma barriga grande, inchada. Eu olhei aquilo, Senhor. Não tinha jeito, né? Você tinha que ficar bem, como se tudo estivesse normal. Mas ele já quase não conversava comigo. Quase nem entendia. Começou a perder um pouco na conversa. Estava confuso, por isso ele foi hospitalizado. E lá ficou e foi para a presença de Deus. Mas eu estava olhando assim, esse corpo que se deteriorou, que a palavra de Deus fala, né? Ele diz assim, semeia-se um corpo corruptível, como você faz com a semente, a gente está falando de sementes lançadas, né? Se você semear a soja, a semente do soja ou do milho, ela vai se destruir, ela vai morrer, para ela poder brotar, e aqui já não é mais uma semente que você vai ver, mas uma planta linda, que ela se transforma num outro, e ele diz assim será com você e comigo, o projeto de Deus, mas não é só o corpo físico. Ele está dizendo que nós vamos ter a mente de Cristo. Você parou para pensar isso? A gente luta hoje, tem um monte de gente falando sobre sabedoria financeira, como você conduz a sua vida, como você ensina seus filhos, como tirar o máximo proveito, mas aquele dia, nossa mente sim é que vai ser destravada para pensarmos tudo o que Jesus pensa. Isso é um alvo para você e para mim. Então a gente precisa viver isso todos os dias, e tem que ser empolgante. Estava cantando ali, falei, que outro lugar a gente canta uma música desse jeito? Fala para mim. Eu sei que as pessoas cantam aí fora, mas é a carne que está adorando por causa do som, das batidas. Mas se você olhar a letra, você fala, isso vai levar para onde? Né? Para onde? O que ela faz? Agora o nosso, além da música que é criada por Deus, que é maravilhosa, que a gente vai, que ela nos leva, que mexe na emoção, tem uma palavra que nós estamos fazendo, uma declaração para o nosso amado, para o nosso Deus, para o nosso Senhor. E essas palavras estão produzindo vida nas nossas vidas. Vida em mim e em você. E Jesus está dizendo, eu tenho uma vida maravilhosa para você todos os dias. Claro que você veio aqui, talvez você veio arrastado hoje. Se você perguntar para mim, o senhor levantou com vontade, pulou e já veio? Eu falei, não. Ainda bem que minha mulher fez o café, porque eu levantei de um jeito. Falei, Jesus, que cansaço. O que é isso? O que houve? Né? Mas você tem que estar aqui. Eu vim, estava aqui. E você chega aqui e experimenta o poder de Deus, a graça de Deus agindo nesse lugar. Então não tem outro jeito. Jesus tem uma vida muito mais profunda, que vai além do que você e eu podemos imaginar. E é isso que Ele deseja fazer. Só que a vida, preste atenção nisso, a vida, as situações, as decisões que nós tomamos todos os dias, podem nos levar para mais perto de Deus ou mais distantes de Deus. E isso depende da gente, não tem jeito. Ninguém mais pode fazer. Deus planejou para você e para mim uma vida ardente. Ele planejou um coração que pega fogo, que queima por Ele. Ele planejou isso. Mas algumas vezes o nosso coração é um coração tão indiferente, como vai se tornando a vida nossa no dia a dia. Eu estava vindo para cá e vi um cara logo cedo ali lavando, né? De carros, ali na JK. Então, de shorts e tal. É dia de domingo, hoje não é dia de venda. Ele está lá limpando, lavando, ajeitando as coisas. Eu falei assim, na verdade é isso que é.
Eu estou preparando porque segunda-feira eu vou ter que vender, vou deixar tudo no jeito, eu não paro, eu gosto desse lugar. O que eu fiz com Deus, a nossa vida espiritual devia ser assim também. Nós adorarmos tanto, estar com eles, mas nem sempre o nosso coração é tão ardente como deveria. E a gente vai olhar um pouquinho para esse texto aqui, que é conhecido seu, mas antes de eu falar com você, a pergunta que eu faço é, espera um pouquinho, você já conhece a parábola do semeador? Você já leu muitas vezes, talvez já ouviu muitas pregações, que sentido ela tem para você? Que comprometimentos você fez depois de ler essa palavra e aprender sobre ela? Que mudanças ocorreram na sua vida? Porque é disso que Jesus está dizendo. Você está aqui hoje para a gente avaliar que tipo de ouvinte nós somos. Que é isso que Jesus está dizendo. Ele diz assim, reunindo-se uma grande multidão, e eles vêm até Jesus, e gente de várias cidades, então ele conta uma parábola para essa multidão que está reunida com ele. Ele diz assim, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, que é a palavra de Deus, parte dela diz que caiu à beira do caminho. Presta atenção os tipos de solos aqui. E ela foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. E quando germinou, as palavras secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E a outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, e 100 por um. E a ideia é assim, você planta um saco e tem 100 sacos. Ou ele num outro texto fala, um saco deu 30, no outro um saco de milho deu 60 sacos, no outro um saco de milho deu 100 sacos. Essa é a ideia. Então, e aquele que tem, mas só que ele diz assim, aquele que tem, Jesus exclama, mas aquele que tem, vamos ler essa parte, que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Então Jesus passa a explicar. Diz, para vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Só que é bem interessante você entender, ver aqui, é que os discípulos também não entenderam, porque eles perguntaram, o que o Senhor quis dizer com a parábola? E Jesus está dizendo, eu falei para vocês entenderem, mas para eles não. Meio confuso isso, né? Bem, quando você conta uma parábola, para mim, automaticamente, eu quero ir ao fim. Por exemplo, se alguém contar algo para mim, que tem algo lá dentro que eu preciso descobrir, minha mente não vai parar até eu descobrir, não é assim? Deveria ser assim. Parece que esse foi o interesse de Jesus. Vou contar algo, quem sabe isso pode causar alguma coisa no coração. Algo conhecido, para eles entenderem da agricultura. Mesmo assim não houve. Quem faz isso são os discípulos. O que o Senhor quis dizer? E Jesus então fala o significado da parábola. Diz, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E diz, aí vem o diabo, presta atenção nisto, e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Há um projeto de transformação de vida pela palavra. A palavra tem esse poder, ela tem todo o poder. Ela não volta vazia, mas se for impedido de você crer, então você será impedido de ser transformado. E Satanás faz isso, ele trabalha aí. E as que caíram sobre as pedras, isso é que cai à beira do caminho. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E diz que as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e elas não amadurecem. Mas diz, as que caíram em boa terra, fale comigo, mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. A palavra, que é a semente, ela tem todo o poder, todo o potencial nela. Mas não depende somente dela. O poder está nela, mas depende de como é o solo do coração, como está preparado esse solo para ela, para poder desenvolver, para ela germinar, crescer e virar a planta que precisa, e todo o ambiente necessário. É isso que diz a palavra. Então, o que Jesus, para mim, eu posso entender aqui, que ele está falando de atitudes desses ouvintes.
Porque em todo tempo ele está falando, aquele que ouve e alguma coisa em cada uma dessas situações. Então são atitudes dos ouvintes, o coração, como é esse coração. E por isso ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa que nem todos têm ouvidos para ouvir. Aqui nesse momento, nem todos vocês têm ouvidos para ouvir. E talvez você já teve ouvidos para ouvir, mas você parou de ter ouvidos para ouvir. Posso te explicar? Você namorava, a mulher podia falar o que quisesse, você ouvia tudo. Era assim? Ou vice-versa. Os filhos, né? Mas vai chegando um tempo que eles estão falando e você está olhando para a parede, sua cabeça está em outro lugar. E quando você vê, você não está percebendo não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. Isso acontece com a nossa espiritualidade também. O pastor vai pregar sobre a parábola do semeador, já conheço de trás para frente. Certo? Tá bom. Então aí seu coração já parou aí. E você não vai ouvir. Jesus está usando uma linguagem de agricultura para explicar para eles. Para mim são 4 tipos de solo de coração de ouvintes das verdades espirituais. São 4 tipos de solos. 4 tipos de atitudes. Você pode fazer como for. E essas então são as formas que nós ouvimos a palavra de Deus. Que eu quero andar com você um pouquinho. Então, primeiro tipo de ouvinte, vamos assim, é aquele que representa, vamos lá, o solo de um coração endurecido. Você pode ver que aí está alguém andando. Ali é pedras do lado, mas a ideia é esta. Se você olhar, você conhece estradas, carreadores, em que as pessoas estão andando. E do lado tem plantas, tem café, milho, seja o que for. Mas onde eles estão andando é normal algumas coisas, se você já andou. Você está vendo que o terreno é duro, ali, pisado, porque todos estão andando por ele. Percebe que está duro. Você percebe também que se tem semente, sempre tem pássaros comendo ali, porque eles sabem que ali a semente fica por cima. Então eles comem. É dessa forma, Jesus está dizendo, tem coração que é assim. E a semente cai nesse solo, ela não penetra no solo, porque ele é duro, ele é pisado por pessoas. E diz que as aves comem. Então isso é um solo de coração à beira do caminho. É um solo endurecido, não penetra. Fica na superfície, pisada, quebrada, comida. E Jesus está dizendo assim, que o solo à beira do caminho é todo aquele que ouve e não entende. Ele ouve e não entende. Mas o pior para mim é que vem Satanás e rouba do coração. Chama a atenção é que foi falado uma verdade para aqueles homens, para aquela multidão. A multidão simplesmente acabou de ouvir e foi embora. Não perguntou mais nada. A mesma coisa aconteceu quando Jesus multiplica aqueles pães e alimenta toda aquela multidão. Com 5 pães e 2 peixinhos, ninguém chegou lá para perguntar a Jesus, espera lá, explica isso. Você entende o que ele está falando de coração? A multidão não está interessada, e você não pode ser multidão, em conhecer mais. Pode ver que essa multidão volta correndo atrás de Jesus e pergunta assim, gente, se alguém tivesse feito um milagre com 5 peixes e 2 pães do meu lado, e alimentado 5.000 pessoas, e um monte de cesto sobrasse, eu queria eu ficaria a noite inteira, a tarde inteira, outro dia inteiro, até para conversar, me explica isso. Quem é você? O que você fez? O que isso tem a ver com a minha vida? Não, no outro dia estava assim, o senhor vai multiplicar mais pão e peixe, que eu estou com fome. É total desinteresse. Ouve, não entende, e nem procura entender. Mas o que mais me chama a atenção quando eu disse isso, é que diz que Satanás é que rouba do coração. E tem um comentário bíblico que está falando que isso são despojos. Sabe o que é o despojo? É aquilo que Abraão fez, quando ele vai lá, e livra Jó do mão daqueles reis, ele mata aqueles reis, ele pega o espólio, todos os bens e traz para si. É dele, agora. Entende? E está dizendo assim, você lembra que quando Jesus expulsa o demônio daquele gadareno, os demônios pedem para ele, Jesus não manda a gente embora? Você lembra? O que eles pedem? Deixa a gente entrar naqueles porcos. Por quê? O que tem a ver isso? Parece-me, eu não estou criando nenhuma teologia, mas parece-me que eles tinham que apresentar alguma coisa para Satanás, que eles fizeram, porque senão a coisa ia ficar feia para ele. Tinha que ter algum espólio. Então, se eles fossem simplesmente expulsos dali,
Possivelmente o negócio era feio lá, então ele diz, então entra. E eles entram nos porcos, vocês lembram o que acontece? Morrem todos os porcos e, na verdade, cria um problema para Jesus. Então, possivelmente, esse é o relatório deles. Esse é o espólio, o presente que eles levam para Satanás. Diz, Jesus expulsou a gente, mas a gente conseguiu matar um monte de porcos e as pessoas se revoltaram e expulsaram Jesus de lá. Ele não conseguiu fazer, ele teve que ir embora. A ideia é assim, ele está falando para o seu coração, essa palavra agora era para penetrar no seu coração, você recebe de tal maneira, Satanás pega como presente, os demônios pegam como presente e levam para ele, conseguir arrancar a semente antes dela penetrar no coração de um irmão hoje aqui na igreja missionária. Eu consigo fazer constantemente na vida dele com isso, mas isso é meu espólio, meu presente para você. Assusta, não assusta? Não é preocupante? E você pensa, eu só estou sentado aqui. Você não está conseguindo prestar atenção, Satanás está brincando. A palavra não está fazendo sentido para você, então ele diz, procure. Não deixe que roube. O segundo tipo de ouvinte é aquele que representa o solo do coração sem profundidade. Agora é um solo rochoso, ali é tudo pedra. Quase não tem terra, um pouquinho de terra. Foi mexido, tem um pouquinho de terra ali. Então é um solo pedregoso. A planta brota e diz que rapidamente, porque a terra não é profunda, então rapidamente brotou. Mas é uma planta, diz que sem raízes, ela não tem para onde se enraizar. Por quê? São pedras, há pouca terra, então não tem para onde ir. E Jesus está dizendo que são os que ouvem a palavra, veja só, recebe a palavra com alegria, ouviu a palavra, recebe com alegria. Gente, vocês precisam de ver o que o pastor falou hoje, mexeu com o meu coração, foi bom demais, nossa, eu vou voltar domingo que vem de novo, e essa é a ideia. Mas diz assim, que é de pouca duração. Foi num momento de emoção, foi gostoso enquanto estava na igreja. Aí voltei para casa, ou na hora que eu li, na hora que contaram o testemunho. Por isso que eu estava falando do avivamento que houve lá no Kentucky. A gente pegou o coração, falou tal. Onde está agora as pessoas que oravam? Cadê você? Cadê eu? Cadê o fogo do coração? Apagou, passou. Não pode ser assim. E ele está dizendo assim, quando vem as dificuldades, exatamente essa planta que está ali, somente com um pouquinho de terra, o vento, as chuvas, o sol, e Jesus está dizendo, isso são as provações, as dificuldades. Vem e essa pessoa não consegue ficar firme, e ela cai, e ela se desvia. Então logo ela abandona e deixa para lá. O terceiro tipo de ouvinte é aquele que representa o solo de um coração contaminado. Eu lembro, na minha infância, nós plantávamos café, minha família. Então, lá na casa do meu avô, nós tínhamos que fazer as plantinhas, né? As mudas de café, e passar por um balainho, tirar e depois levar, plantar o café, e toda aquela coisa que você conhece e colher. Uma coisa que me chamava a atenção, a maior preocupação do meu pai é que um pé de cipó crescesse do lado de um pé de café. Se você viu, você sabe o que é isso. Ele cresce, essas ervas trepadeiras, nesse estilo. Ela vai indo devagarinho pelo tronco e vai descendo. É uma coisinha simples, uma sementinha, uns galinhos, e vai descendo, e vai comprometer a raiz. Ele vai envolver de um jeito o pé de café que logo, logo ele vai sufocar, igual a sucuri faz. Vai sufocar, vai matar e logo, logo essa planta está toda comprometida. Ele está dizendo, isso aqui foi lançado num lugar que estava cheio já de espinheiros. E a planta teria que sobressair ao meio disso. Então a planta nasce, diz que cresce, quando está seguindo o seu caminho, mas cresce e os espinheiros diz que sufocam essa semente e essa planta que está crescendo. Jesus diz que são os que ouvem a palavra, até experimentam o crescimento espiritual, mas no seu processo de crescimento, o coração se deixa se levar por muitas coisas. Ele diz que essas coisas sufocam, como os cuidados pela vida, as riquezas, os deleites desta vida, e aí ele não dá um fruto com perfeição. Sabe, não sei se você já viu isso também. A gente tem muitos pés de mangas por aí, é muito fácil, né? Seja qualquer fruta, mas a manga geralmente tem em frente a algum lugar. Você já percebeu que algumas muitas vezes estão cheias de cachos e vão crescendo, de repente chegam a uma altura, você vê quase toda aquela manga, aqueles cachos caírem, aquelas frutas caírem, e uma ou outra só, que resiste e fica, mas uma grande maioria cai. Já viu isso? É isso que ele está dizendo. Cresceu, deu fruto,
mas os frutos não chegaram a vingar, caíram antes do tempo. Está falando da sua vida espiritual, meu querido. Está falando da minha vida espiritual. A gente deixa o coração se envolver de um jeito, e aí depois as frutas caem antes do tempo, antes de frutificar como deveria, de ser alimento. O quarto tipo de ouvinte é aquele que representa o solo do coração fértil. Olha ali, você vê as raízes, você vê uma terra tão bem trabalhada, e essas raízes vão crescer, vão desenvolver, o solo é todo preparado, fértil, né? E diz que essa semente ele caiu numa terra boa, num coração reto e bom. São os que ouvem a palavra, Jesus diz, o próprio Jesus explica, são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm e dão fruto com perseverança. Deixa-me chamar a atenção o seguinte, quais são os riscos para a nossa vida espiritual quando eu olho para isso? Está vendo esse terreno aí? Quais são os riscos? Primeiro é que você permita que Satanás roube a palavra do seu coração. O risco é a gente deixar ele roubar do coração. Que nós ouvimos, não entendemos, então entra para um ouvido e sai para o outro. Não faço nada, está tudo bem. O pastor falou, não entendi muito, mas deixa para lá. Tem outras coisas, vou fazer outras coisas. Acho que ele não explicou bem. É um coração totalmente insensível, desinteressado. Não pode ser assim. E a gente está dando espólio para Satanás. Ele está o tempo todo. A palavra hoje vai ao seu coração. Você não liga, não faz nada por ela, não se importa. Ele pega, rouba e leva. E foi. E diz assim, para que você não, crendo, você não mude a sua vida. Porque você precisa crer, você precisa fazer algo. É de você. Crer nessa palavra e deixar que ela te transforme. É aquilo que eu falei do despojo que leva. Outro risco, então um risco é esse, de deixar que ele roube. Outro risco é a falta de raízes profundas. Tantas coisas para... Você estuda tantas outras coisas, se compromete com tantas outras coisas, menos com aquilo que é espiritual. Eu tenho dito para você que nós precisamos nos fortalecer. Sabe o que eu ouvi? Deixa eu tentar colocar de uma forma sem denunciar as pessoas, né? Esse mesmo primo que faleceu, firme na fé, juntamente com a esposa, sua filha. Sua filha esteve no último momento do lado dele, viu? Ele sorrindo, Jesus sorrindo, ela viu. Eu não tenho dúvida disso, porque ninguém consegue inventar isso. Um adolescente não inventa isso. Ela estava com ele, segurou, viu até os últimos momentos. Mas ele mesmo, eles tiveram uma outra pessoa que passou pela mesma coisa, que inclusive era líder de um ministério de oração, que surtou quando teve que enfrentar o câncer. Se revoltou contra Deus, que não entendeu Deus, que desistiu de Deus, que parou de confiar. A pessoa liderava um ministério de oração. Ajudou, orou por muitas pessoas. Cheguei para alguém esses dias e com medo da vida, um monte de coisa. Falei, pera lá. Você sempre orou pelas pessoas? Não pode ser assim. Você ensinou fé. Deus ouviu as suas orações. Cadê você agora? Não, comigo é diferente. Não, comigo não é diferente, não. Você é o exemplo. Entende? O que aconteceu? Raízes e o vento forte, provações e dificuldades nos fazem desviar. Então, de você, ao invés de ter uma visão correta das situações difíceis que estão acontecendo com você, o que Jesus disse para mim e você? Você vai ter aflição, querido. Estamos vivendo uns dias que é assim, a pregação é sobre viver a vida aqui na melhor. Inclusive os que estão se convertendo, alguns são ricos demais e todo mundo está achando que a vida é isso. Jesus está dizendo, a vida é outra coisa, é sua vida espiritual. É melhor você entrar faltando alguma coisa no seu corpo, mas salvar a sua alma. A grande preocupação de Deus é exatamente essa. Então, quando Ele olha para você e para mim, provações, tentações, tudo que Ele permitir, será sempre cercando você de amor, com o objetivo de transformação, de mudança na sua vida. Então, o perigo da gente não ter raízes profundas é que na hora difícil, tudo aquilo ali era força para ele enfrentar e vencer o câncer em quase 200 dias. E Deus o levou, e ele não reclamou de Deus, e não desistiu de Deus, e deu um testemunho, e muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram transformadas por ver a fé
que ele tinha? Porque ele tinha gordura, vamos falar assim, para um momento difícil. Porque ele firmou, tinha raízes profundas. Quando você não tem raiz profunda, qualquer probleminha te leva, te joga, te derruba. E por isso que nós estamos com a igreja brasileira, que nós estamos com um país como está o nosso, tão mal, tão ruim das pernas. Porque a nossa vida espiritual, qualquer cara de fundo de quintal é chamado de crente hoje. Só a perseguição mesmo vai mostrar quem realmente é firme, quem realmente é luz no meio disso tudo. Que Jesus te ajude a ter raízes profundas, porque esse é o perigo. A outra coisa também, o outro risco da nossa vida espiritual corre é de o nosso coração viver dividido entre dois desejos. Tenho Jesus, sirvo Jesus, falo que a minha empresa é de Jesus, que a minha família é de Jesus, que o meu casamento é de Jesus, que Londrina é de Jesus, que a minha igreja é de Jesus, que o ministério é de Jesus, mas não é nada de Jesus. Isso é a desculpa que eu dou para viver a minha vida do jeito que eu vivo, controlando tudo, e Jesus, na verdade, está sendo usado no meio disso tudo. Ele está dizendo, eu detesto o coração dividido. Não dá para você amar a Deus e ao mundo. Ele já disse, os dois exigem total comprometimento. Se você escolher que é o mundo, você vai ter que se dar completamente. Se você escolher que é Deus, você vai ter que se dar completamente. E ele está dizendo assim que esse coração é sufocado com preocupações, com desejos, com coisas. E eu estou vendo, irmãos, sabe o que eu estou vendo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós nos voltamos mais para as famílias depois da pandemia. Eu vejo o tempo todo as pessoas querem se encontrar, querem fazer, ir para cá, ir para lá, e agora nós começamos a deixar a igreja é segundo plano agora. Em geral. A igreja é segundo plano. Vamos viajar. Vamos tirar um tempo. Preciso curtir minha família. Tá bom, curta, porque é o único, talvez o único lugar que você vai curti-la. Há um dia chamado dia do Senhor Jesus, é dele. Não é seu, não é meu. Hoje, dia do Senhor, não posso fazer o que quero. Aí a gente arruma uma desculpa, mas todo dia do Senhor, sério? Então tá para ele todos os dias. Não é. Nós contamos com a presença dele todos os dias, mas o dia dele é dia da gente servir, da gente trabalhar, da gente se entregar para ele. E sabe com um outro problema disso aqui, que as pessoas estão inventando? Estou aqui na minha casa e está sendo tão bom assistir daqui. Claro, na época da pandemia eu tive que falar isso para vocês. Você pode servir a Deus na sua casa, sim, você não tem como ir para a igreja, mas agora já liberou. E eu gostei de alguém esses dias explicando isso, falou assim, você assistir futebol de casa não significa que você está jogando futebol. Você assistir uma novela significa que você não está atuando na novela. É diferente. Então não fique em casa, você só está assistindo. Irmãos, o dia do Senhor nós temos que estar aqui. Olha aqui, você está aqui como soldado de Jesus para a gente poder pregar a palavra. Porque vai chegar um momento, e você sabe disto, vai chegar um momento que não vamos poder mais pregar a palavra. Está chegando, você sabe disso que vem. Vai chegar um momento que não vai ter mais igreja. Vai chegar um momento que você não vai poder ter Bíblia. Vai chegar um momento que você vai querer reunir numa igreja, não pode ir. Você vai querer reunir com os irmãos e não pode dizer que é cristão. Ou vocês acham que eu estou brincando? É a palavra de Deus que está dizendo. Então a gente precisa cuidar com esse coração dividido entre dois desejos. O meu desejo, não há nenhum problema em você buscar as coisas, tem que buscar. Claro, eu adoro o meu carro, meu apartamento e outras coisas, eu quero. Quero mais. Não tem problema. O problema é que esse mais não pode ser algo em que Deus fique em segundo plano. Deus fica em segundo lugar na sua vida. E essas coisas vão sufocando a palavra, sufocando o desejo, sufocando a vontade. E você, não, é que hoje eu não posso porque a minha família vem em casa. Sério? Jesus vai voltar e falou, eu não posso te levar porque você está com a sua família em casa hoje, tá bom? É assim? Traz a família para a igreja. Ora junto, daí depois faz almoço junto. Dá um jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Os filhos estão passando à frente de tantas coisas, fazendo tantas coisas mesmo na igreja. Eles estão trabalhando, estudando, fazendo balé, fazendo inglês, fazendo futebol, fazendo não sei o que lá, e você tem uma lista de coisas. Olha de ir para a igreja, nossa, está cansado, coitado. O que é que garante a eternidade? Isso é investir nessa vida, que garante a eternidade e o nosso coração totalmente desejoso por Deus. Essas coisas sufocam a palavra no nosso coração. Então,
é preciso cultivar o solo do nosso coração. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. E cultivar o solo do coração exige a gente enfrentar essas três coisas que eu estou dizendo de outra forma que acabei de dizer para vocês. Quais são? A falta de desejo no coração. Vamos falar juntos? A falta de profundidade e a falta de liberdade. O que é a falta de liberdade? É que o nosso coração está aprisionado pelas coisas, sufocados. Nós não temos liberdade. O Espírito é vida e é livre, ele te liberta. E aqui está escravo. Então, cultivar o coração, você tem que olhar para isso. Como está o desejo? Como está a profundidade? Como está a liberdade do meu coração? O meu coração está comprometido. Para a falta de desejo, minha orientação para você é clame, desejo por Deus. Clame para que Ele torne a dar a alegria da salvação. Amém? Ouviu isto? Essa é a oração de Davi. Ele estava numa angústia tão grande que ele falou: Pai, eu perdi. Eu perdi a tua presença, eu perdi a presença do Espírito, eu perdi a alegria da salvação. Irmão e irmã, quantas pessoas sabem da sua experiência com Jesus? Sabe o que vai fazer diferença no reino de Deus e na nossa igreja? A vontade que você tem de dizer para Jesus o que Ele fez na sua vida e continua fazendo na sua vida. É isso. Então nós temos que pedir: Senhor Jesus, põe no meu coração um desejo tal pela sua palavra e por ti, que nada mais me satisfaça. Amém? Desejo, eu quero de novo alegria. Muda o meu coração, muda a minha vontade. Que ele seja ardente pela sua palavra. Para a falta de profundidade, faça um pacto com Deus de aprendizado. Não tem jeito de aprofundar. Eu estou sentando aqui, o pastor não ligou para mim. O pastor não mandou um curso para mim. O pastor não mandou uma oração para mim. Não existe isso, irmão. Sua leitura diária, você é seu compromisso. Bíblia todos os dias, né? Citar Denzel Washington de novo. Põe o sapato debaixo da cama. Porque a hora que você levantar, você vai ter que ajoelhar lá. E a hora que você ajoelhar para pegar o sapato, aproveita e fala: Senhor, dirige a minha vida neste dia, já que está ajoelhado. Parece uma brincadeira, mas é essas coisas que nós precisamos fazer para a nossa vida. Todos os dias. Pacto de profundidade, eu quero crescer, então diga não à vida rasa. É ler a Bíblia, meditar na palavra, fazer cursos, vir à igreja, comungar com os irmãos, não perder um culto, não perder uma oportunidade que Deus tem para a sua vida. As séries estão pegando nossos irmãos, que são capazes de ficar numa série e até acabar os 12, os 13, os 14 capítulos e todas as, como é que fala? Tem temporadas. Temporada 1, 2, 3, 4 e você está esperando a próxima. Quando vem pregação, nossa, o pastor está pregando essa temporada aí do coração profundo, né? De profundidade em Deus. Será que vai terminar essa temporada logo? Eu disse, vai chegar o dia que nós vamos querer todas essas coisas. E elas não terão. Estava com um médico esses dias, nós estamos falando da igreja na China. E ele chorou, inclusive, e não tinha jeito de a gente não chorar sobre isso. Ele estava dizendo, e a gente estava lembrando de pessoas que pegam uma página da Bíblia, só, o que eles têm. E eles leem, releem essa página. E Deus, de alguma forma, fala com eles, porque a palavra de Deus avisa através dessa página. Alguns, a única Bíblia que eles têm é uma página só. E é onde a igreja mais cresce. E aqui você pode ter 10, 20, 30, 40 Bíblias. Pode escolher a igreja. Hoje eu não quero ir na missionária do aeroporto. Hoje eu estou com vontade, deixa eu ver, uma igreja. Vou em tal lugar lá porque o ar é melhor. Os lugares para sentar são mais gostosos. Não é assim? Viramos isso. Você que está me visitando, não fica assustada não, tá bom? Não fica assustada não. É a palavra de Deus para a gente. Essa é a nossa... Com Deus não se brinca. A gente não está aqui brincando de fazer igreja. Para a falta de liberdade,
para amar e servir a Deus, você precisa parar tudo e repensar a sua vida. A gente faz isso. E a vida já é assim. Daqui a pouco termina esse culto, vai começar uma outra coisa, termina esse minuto, termina essa hora, né? Termina esse dia, vai começar tudo novo. É assim, ó Deus. Deus é Deus de coisas novas. Ele está falando assim, pare e repense a sua vida. E ao repensar a sua vida, dá uma olhada, o que é que te embaraça? É isso que o corredor faz. Eu estou correndo aqui, eu vi que esse tênis não é próprio. Deixa eu trocar o tênis. Eu estou correndo, mas essa calça também não é própria para correr. Então vamos botar um shorts. Mas essa camisa também não está certa. Então, o atleta, ele vai se vestir de uma forma que ele possa passar, né? Correr, fluir pelo espaço que ele vai correr, com o vento, com o atrito que ele tem, para ele poder, com mais liberdade, correr. Então ele se livra de todo o peso. E Jesus está dizendo assim, para mim e você, o que é que pode ser não ser pecado na sua vida? Família não é pecado. Mas se ela é prioridade, no sentido entre Deus, é um problema. Você não vai salvar a sua família desse jeito. Agora eu estou dizendo, o senhor está dizendo para não estar com a família? Não, eu amo a minha família e faço de tudo para passar com ela o tempo todo. Não é disso que eu estou dizendo. O problema é quando, irmãos, hoje a gente não vai na igreja porque a gente ficou em casa fazendo almoço. Uma vez ou outra não tem nenhum problema, irmão. Pode ficar sossegado. Ninguém está falando isso também. Mas é que agora passa assim, a prioridade é assim, igreja, se sobrar tempo, nós vamos. Se der certo, eu estarei lá. E Satanás continua levando os despojos, os demônios levando os despojos para Satanás, dizendo, conseguimos mais uma vez. Hoje ele não foi. Está aqui, isso é presente para você. Hoje ele não leu. Está mais um presente para você. Eu consegui que ele assistisse uma novela. Novela que eu digo, não é nem novela, porque isso já ninguém quase assiste, né? Ele assistiu mais uma coisa da série, tal, né? Consegui que ele fosse jogar futebol hoje e não te servisse. Consegui que ele, em vez de tocar e estudar e fazer o melhor para Deus, ele fez qualquer coisa e depois veio lá para, sabe? Ele falou, estou trazendo de presente, então são presentes. Consegui que ele pecasse hoje. E ela também. Está aqui, ó, mais um presente para você. Espólio. Por causa da nossa vida. Então, quais são as coisas que nós nos envolvemos que nos atrapalham? Jesus está dizendo, eu te chamo diariamente para apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Ele espera de mim. E para isso a gente precisa se desvencilhar de tudo que nos atrapalha. Sabe qual é que vai ser o resultado de você cultivar o seu coração dessa forma que eu estou falando? Você vai ter um solo fértil. Tudo isso é para ter um solo fértil. E o solo fértil diz assim, ele ouve, como esse ouvinte, ele ouve, vamos lá, ele recebe com alegria, ele entende, ele retém e frutifica constantemente. Os outros, o primeiro ouve e não faz nada. O segundo ouve e recebe com alegria. O terceiro até ouve, recebe com alegria e entende um pouquinho. Mas logo desiste. Somente o último, ele faz todas essas coisas, ele retém e ele frutifica. Interessante, é permanentemente. Sabe o que está dizendo? Toda vez que você chegar naquele pé de fruta, tem frutas toda a época dele, porque ele está frutificando, ele está frutificando. Olha então agora a sua vida à luz disto.